Olá, começando mais um Cinematografia, episódio 45, hein? Quem diria todos? E agora, num episódio que homenageará o cinema mais fino, de fino trato. É isso aí. Mais fino de fino trato somos nós, cinematografia. Entendi. Bem-vindos ao nosso podcast da escrita do cinema. Estamos aqui hoje para discutir. Não é só um clássico, isso daqui ultrapassa a ideia de clássico. As Uhum. diretrizes de clássico foram atualizadas a partir desse filme, dessa discussão que a gente tem hoje, que será sobre Cinema Paradiso. Bem-vindos. E eu sou a Flávia Ariello. Fernando Gelonese. E eu sou um nostálgico. Você sempre é. Você é o Pois Totô é. ou você é o Alfredo? Não, eu sou o Totô. Eu, inclusive, quando eu era pequeno, quando eu tinha. Era um pouco mais novo do que o ator que faz o Totô, eu era muito parecido com ele. Fisicamente. Eu até Hum. pedi pra minha mãe uma foto, só que ela não me mandou a tempo pra nossa gravação aqui, apesar de ter sido na quarta. E, cara, eu tinha uma semelhança muito grande com um menino, enquanto menino, sabe? Essa cara de menino Olha. com um topete pro lado, assim, arrumadinho. Eu só não tinha aquelas orelhas de duende que ele tem, né? Mas assim, fisicamente, e isso me tocou muito. Isso já fodeu toda a minha experiência do filme de uma forma positiva ali. Olha. Bom demais. Gente, as experiências em torno desse filme são as melhores possíveis. Eu quero que alguém que não gostou desse filme se manifeste. Tá para nascer. Ou pelo menos eu nunca tive acesso a uma pessoa que não tenha gostado desse filme. Sinceramente, vocês já conheceram alguém que realmente assistiu Cinema Paradiso e falou: Nossa, que filme chato, ou que filme ruim, ou que filme bobo, ou que filme feio, sei lá, qualquer adjetivo horrível desses. Não, eu nunca Não. vi. Até porque eu acho que é um daqueles filmes que é tão redondo, exceto talvez por uma questão de edição, mas daí é mais gosto e tal, mas em termos de história, a história é tão redondinha que é difícil alguém não. Sim, você tem que ser muito coração peludo, porque embora se passe numa cidadezinha do interior da Sicília, ela é uma obra universal. Eu acho que fala de coisas Sim. universais, né? O Jason já adiantou a nostalgia, a gente tem o amor, o pertencimento ao local, deixar o local, então assim, tem um monte de coisa que qualquer cidadão que habite o planeta Terra passa de uma hora ou outra da Uhum. vida. Então eu acho que é isso, é uma história muito bonita sobre esse aspecto, né? E aí, acho difícil não gostar. Eu queria Se você propor não pra gostar, gente. você tá errado. Você tá errado. Não, totalmente. Tem que ser Eu já processado a começaria por pessoa aí. que não gosta de Cinema Paradiso. Meu Deus do céu. Eu queria propor, meninos, um percurso para a gente discutir aqui, porque se deixar, eu fico falando sem parar. O Fernando divaga, o Jason se perde, acontece de tudo nesse podcast. Portanto, para a gente se garantir algo, eu não vou falar saudável, mas algo no mínimo organizado numa discussão de um filme desse calibre, eu proponho o seguinte percurso. Em primeiro lugar, por que que esse filme é importante? Por que que as pessoas precisam assisti-lo? Eu começo por aqui. Cara, eu acho que assim, tem diversos motivos. Tem um fator histórico do ponto de vista do cinema, que de fato eles, embora não seja um filme tão antigo, né, 1989, ele é um clássico. Qualquer lista de 88. 88. 88, isso, perdão. Qualquer lista de filmes que você deve assistir, ele tá lá. Então, assim, se Uhum. muita gente aponta como um filme bom, acho que ele tem seu mérito e tem o seu porquê. Ah, mas acho que o principal, eu acho que eu já comecei a dar uma letra na introdução. É uma história que é muito universal, e ao mesmo tempo ela é contada e vista sobre um ponto de vista muito não americano centrista, que é o que a gente está acostumado, né? Ou seja, um filme italiano, com diretor italiano e tudo mais. O que traz um sabor, um feeling totalmente diferente. Tem muita influência do neorrealismo italiano, então você vê personagens que você se identifica muito, que eles parecem muito reais, inclusive aquela coisa de o garoto, quando na fase novinho, é um ator não ator, que vivia na região. Então, assim, você tem vários elementos no filme que, quando você vai somando, ele é um filme que tem que ser visto porque a história é ótima, a representação é ótima, o olhar é muito bom, você tem transições de montagem maravilhosas,
mas acima de tudo, os personagens, a história é muito cativante, você quer saber o que vai acontecer com aquele personagem, você, se não se identifica, pelo menos se projeta. Então é isso, Absolute Cinema, antes do Absolute Cinema existir enquanto conceito e meme, né? Literalmente. Eu acho que, sem spoilers, é isso que eu posso contar. Não, olha, se você não quer spoilers, então vá ver o filme antes de continuar vendo o nosso vídeo, depois volte pra cá. Porque é impossível não dar spoiler, né? A gente geralmente não liga, mas assim, falar desse filme sem comentar coisas pontuais e importantes para a narrativa é impossível. Mas eu concordo com o Fê. Esse também não é um filme, embora seja italiano, italocêntrico, né? Ele inclusive parece até brasileiro, não um filme brasileiro, mas todo o aspecto da história poderia ser uma história que se passasse aqui no Brasil, por exemplo. Isso por conta dessa facilidade de identificação. O filme se passa numa cidade pequena, né? Roma é mencionado algumas vezes e tal. Só que é uma cidade pequena como qualquer outra cidade pequena do mundo. Com a diferença que é uma cidade pequena que tem um cinema. Né? Diferentemente da maior parte das cidades pequenas aqui do Brasil. Acho que só tem essa pequena diferença. Mas ele é um filme muito relacionável. É impressionante como esse filme é relacionável. Então você consegue ter uma empatia com diversos personagens, não só o protagonista, não só os coadjuvantes. Né? Você tem personagens ali que aparecem em uma outra cena, como a mãe do Totó, por exemplo, e você entende a agonia dela, você entende o sofrimento dela. Você vê a irmãzinha dele ali, por exemplo, que serve para trazer algumas coisas sobre a família à tona sem falar absolutamente nada, e você entende o papel da criança ali dentro daquele contexto social em que eles vivem. Você tem um niilista que acha que é dono da praça dele. É o louco. É claro, né? Neurodivergente, não é tão filósofo assim. É o niilista prático, né? Que é o morador de rua que não perdeu tudo menos a praça dele. Mas assim, então você consegue ter uma empatia muito forte por todos os personagens desse filme. E eu indicaria ele, né? Respondendo por que é um filme importante, por que é um filme que deve ser visto, porque ele é um filme sobre paixões. Portanto, é um filme totalmente humano, completamente humano. Nossa, E você, bom, Flávio? eu não tenho, Fala eu isso também, não você, tenho Flávio. como discordar de nada disso. Todos os fatores que vocês colocam é brilhante. Para mim, foi acho que o primeiro filme que eu vi que falava sobre cinema. O filme é de Ah, 88, eu sou de 83. Primeira vez que eu assisti eu era criança. Depois eu revi muitas vezes. E todas as vezes que eu penso, o que que é um filme metalinguístico, mas acima de ser metalinguístico, Uhum. o que que é um filme que demonstra uma paixão tão grande pelo cinema que chega a ser obsessiva, porque o Totó é obsessivo pelo cinema. Ele Uhum. apanha, a mãe dele proíbe, ele não quase põe fogo deixa na de ir, casa. ele não deixa de estar. Exato. Ele põe fogo na casa, né? Então Quase. tudo Inteira. acontece e ele está lá. Existem muitos filmes que eu consigo perceber isso, mas esse foi o primeiro, antes até do meu favorito, que é o Cantando na Chuva. Então, quando eu penso assim, um filme sobre cinema e que demonstre tudo o que uma pessoa que ama o cinema pode sentir, é esse. Então, não é só um filme para cinéfilos, eu acho que é um filme obrigatório para as pessoas entenderem o que leva as pessoas a frequentarem o cinema acima de tudo. É por isso que você deveria assistir esse Eu filme. ia chamar a atenção justamente disso. Eu acho que ele faz homenagem ao cinema, mas geralmente quando faz, ou é uma metalinguagem, e às vezes até meio forçada, né? Ou é falando muito sobre a indústria enquanto produção. Mas eu acho que Uhum. o legal desse filme, que embora isso apareça também, ele fala muito sobre a importância da distribuição e o espaço sala de cinema. O quanto isso foi Uhum. importante, né? O Jason falava sobre, infelizmente hoje, nas cidades do interior nós não temos, mas quando ela ou se tem, tem muito pouco, né? A cidade tem que ser média, nas pequenas cidades, mas antigamente tinha-se muito mais. Antes da televisão e antes, Uhum. né? Do próprio
a internet, essas coisas nem se fala, né? Mas o cinema era uma peça central do convívio e do desenvolvimento social das pequenas cidades. A gente, aqui na região, eu tenho até alunos que fizeram, na minha disciplina de documentário, tem uma cidade que é relativamente pequena, chama Arealva, e, pô, tem uma puta história de cinema, assim, o centro de cinema, entendeu? Bauru tinha já não era uma cidade tão pequena, mas era do interior, tinha cinema de bairros. Tinha vários bairros com seus cinemas, e as comunidades do bairro iam até a sala, e aí conviviam. Então, assim, eu acho que esse aspecto, que infelizmente está cada vez mais distante e nostálgico, né? Essa sala de cinema como um hub da comunidade, entretenimento da comunidade se encontrar, ele retrata de uma maneira assim que, meu, mesmo que você não viveu, eu tive a sorte ainda de ser um pouco mais velho, eu vivi, quando eu era na infância, eu vivi um pouquinho disso. No Cines Bauru, daqui, acho que a Flávia também deve ter vivido, Sim. né? Não sei se eu acho que o Jason é meio difícil ter vivido, né? Como centro da comunidade. Eu lembro que os meus Cinema amigos... de bairro, Jason. Você sabe o que é isso? Cinema de bairro? Não, Não, cinema de bairro, não. a expressão. Maravilhoso viver no interior. É Até porque não maravilhoso tinha, viver. não tinha cinema no meu bairro, então eu tinha que ir pra outro bairro pra ir num cinema horrível, né? Enfim. O cinema de bairro, primeiro, é um cinema de rua, né? A porta dele fica pra É. rua, não fica dentro de um shopping, dentro de uma galeria, dentro de um complexo, que seja. E ele, assim, ele existia, ele era quase que hub central ali de entretenimento do bairro, porque às vezes os deslocamentos, especialmente na cidade do interior, o transporte público não é aquela maravilha, né? E as pessoas não tinham nem carro na época. Então, como você não tinha outros aspectos de entretenimento, era muito natural que você tinha cinemas que ficavam no bairro. Então a gente chamava de cinema de bairro, cinema que era para atender o bairro, ou seja, a sala era de, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas no máximo, muito mais humilde, mas o que eu acho que era muito interessante? A curadoria era independente, porque não era uma rede, né? Então, assim, existia até uma certa competição entre os curadores de cada cinema para o que está passando, e aí cada bairro tinha sua cara, então tinha bairro que era mais pop, tinha bairro que era mais cabeça, mais cult, tinha cineclube, então, assim, fazia parte do desenvolvimento da vida cultural das pessoas aqui do interior. E aí acho que muitos que estão nos ouvindo, assim, eram prédios grandes, né? Até no nosso filme tem uma implosão, né? Esses cinemas, a maioria viraram igrejas de bairro. Não é à toa. Não é só pelo espaço físico que comporta as pessoas, ser cinema Lugar de bairro. sagrado permanece. Mas é porque a maioria desses cinemas de bairro, eles passaram por uma decadência de virar cinema adulto, ou seja, só exibir filmes eróticos pra cima, né? E depois esses Pornográficos, né? Não só Que aqui eróticos. é retratado também, hein? Exato, É cara. muito. Muito suavemente, mas né? E depois eles têm essa parte de... os prédios fechavam, e aí era um salão grande de aluguel barato e geralmente bem localizado dentro do bairro. E aí não foi difícil fazer uma reforma e as pessoas voltarem lá para dentro para conviver em comunidade. Só que agora, ao invés de tela, tinha um altar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Conte. Quem me convidou pra ver esse filme no cinema foi a Márcia, nossa amiga querida que esteve aqui no episódio sobre o filme A Morte um Homem Escapou, né? E só que ela não pôde ir, né? Então eu acabei indo sozinho. Ela me deu o ingresso, eu fui sozinho. E, primeiro, foi a minha primeira exibição desse filme. Eu nunca tinha visto nada além de opiniões e depoimentos. E eu vi esse filme no cinema. Então, pra mim, assim, eu tive uma catarse ali, porque, enfim, é o filme que é. E você vê um filme desses no cinema, de rua, tem muito significado. Né? Eu vi ele no Coisa Cine linda. Marquise, onde eu costumo ir. Mas tudo que o Fê falou aí a respeito, por exemplo, do evento cinematográfico, de você ir até o cinema e assistir ao cinema pela primeira vez na vida, ou, sei lá, com pessoas que estão no cinema pela primeira vez na vida, é tudo que esse filme retrata. Então o filme ele vai trazer justamente a relação do humano para com a imagem. É isso que esse filme fala a respeito. Em primeiro lugar, porque em segundo tem uma história ali em paralelo que é muito boa. É excelente. E na minha exibição, olha só que coisa, né? Às vezes fica difícil não desacreditar, né, da existência de Deus, mas na minha exibição havia um grupo de cinema, pessoas interessadas que discutem cinema, né, e tal, de umas 40 pessoas.
Eram cerca de 40 idosos, todos eles. Só tinha velho, graças a Deus. Só tinha velho ali no meio. Se sentia em casa. E aí, com certeza, gente com a mesma idade da minha alma. E Com certeza. foi, assim, muito emocionante, embora teve um ou outro velho que falou ali ao longo do filme, mas tudo bem, eu entendi por que ele falou e tal, porque era um filme sobre eles, né? E era um filme que eles certamente já assistiram 1 milhão de vezes junto. Então, toda essa paixão compartilhada entre as pessoas desse grupo contagiou a minha sessão. E eu tava no meio deles ali, naturalmente, e pra mim foi muito emocionante, porque eu claramente estava entre pessoas como eu, como vocês aqui, apaixonadas por esse filme, no ambiente em que o filme retratava, compartilhando aquela paixão que o filme retratava. Então também foi, para mim, uma experiência metalinguística nesse sentido. Como se eu Sim. estivesse vivendo o retrato do filme. O burburinho, Então, a convivência, né? foi. Assim, eu tava no paraíso. Pra mim, eu tinha morrido e tinha ido pro cinema para paraíso, né? Digamos assim. Tava no paradiso. Paradiso cinematográfico. O nome do cinema é perfeito, né? Mas enfim, então não tinha como a minha impressão inicial do filme não ser contaminada por conta de tudo isso, do ambiente, das pessoas, da experiência, mas isso é o cinema. É você chorar junto, é você dar risada junto, como o próprio filme retrata, quando alguém fala, o outro manda calar a boca, né? Tem 2 cenas no filme assim, então eu me enxerguei naquele personagem. Ele fala, cala a boca, seus nojentos, cala a boca, Mas seus aquele animais. cinema é caótico, né, Então, Jason? Aquele exato, é cinema, caótico. né? Aquilo é de uma experiência visceral. Exato, porque as pessoas ali fazem como nos filmes da Marvel, por exemplo, não para aparecer e se filmar no TikTok, é óbvio que tem a diferença de eras, mas quando o cinema chega uma primeira vez para muita gente que nunca tinha ido ao cinema, é óbvio que as pessoas elas terão aqueles acessos, como que se diz, Flávia, no caso do cristianismo protestante, aquelas manifestações efusivas. É quase uma manifestação do espírito mesmo, Então. algo. A gente chama isso de quase uma bênção Avivamento, de não é? Pentecostes ali, exatamente. Exatamente. Então Exatamente. é um momento de avivamento. É um momento de avivamento. E isso é óbvio que é diferente de você ficar enchendo o saco dos outros no cinema, porque você não queria estar ali, porque você quer ficar vendo as suas redes sociais, quer ouvir áudio de algum inútil no WhatsApp, essas coisas todas. Então, a manifestação do cinema, ela é completamente genuína. Completamente genuína. E você percebe em vários momentos do filme como que a plateia fica encantada com a imagem. E isso Reage. é de uma emoção assim indescritível. Eu chorei assim, logo na primeira exibição, chorei copiosamente em diversas cenas ali, porque é um retrato da realidade. E você Da voltou, realidade né? mesmo. Você assistiu de novo Voltei. depois, não foi? Voltei É e quero ir amanhã de novo, mas acho que eu não vou conseguir. Na mesma semana eu vi o filme 2 vezes. Maravilhoso É isso. que No cinema. assim, se a gente for fazer uma distinção do tempo presente, até para as pessoas mais novas que nos assistem, talvez entenderem essa diferença. É que assim, o cinema ele era popular com todas as classes etárias, com todas as classes sociais. Era o entretenimento. E eu acho que o legal do nosso filme aqui, o Cinema Paradiso, é que ele mostra como o papel do cinema era uma janela para o mundo em cidades isoladas, pequenas, que não tinha muita perspectiva de vida. Ou seja, um mundo que estava começando a se globalizar no século XX, estava começando a se abrir, e a gente estava sofrendo problemas da globalização, que são das guerras mundiais e tudo mais. No pós-guerra, que é onde esse filme começa, ele mostra o papel que o cinema tinha de abrir para as pessoas o mundo. E aí, como você abre o mundo para essas pessoas, você injeta nessa sociedade, nessas comunidades, novos sonhos, novos desejos, novos paradigmas, né? Tanto que é o que leva o nosso personagem central, Totó, depois a sair, né? Ele vê o mundo através do cinema e depois ele quer contar um pouco do cinema para o mundo também, né? Sobre a sua visão de cinema para o mundo. Então eu acho que assim... Cinema... Desculpa, Fer, pode falar. Não, eu acho que já... Tá, é que você usou uma palavra que para mim faz muito sentido. Eu acho que cinema é injeção de ânimo. E ânimo no sentido de ânima, Alma. que é alma. Exato. Então, você tá ali não
Ficar apático no cinema é um sinal muito ruim. Quer dizer É. que a coisa que está acontecendo diante de você não te toca. Se não te toca, não te traz nada. E aí você não cria uma relação empática com o que está rolando no sentido real do que seria esse patos. E isso é muito legal. E por isso que eu digo que é muito difícil que alguém não goste desse filme, porque ele nasce de uma forma empática raiz. Sim. É uma projeção tão forte que a gente tem com o menino, com o espaço físico do cinema, com todas aquelas pessoas que estão sendo retratadas. Ele é muito difícil que alguém nunca tenha tido uma experiência próxima. Eu acho, claro, eu e você, Fer, por sermos mais velhos, a gente teve muito essa experiência. Lembro muito bem de estar num cinema de rua, que era o Cine Bauru, que Sim. era um cinema gigantesco, de arena É. e sentar no chão quando criança, Uhum. porque Não tinha mais podia. lugar. Não tinha mais Eles lugar, vai vendiam mais enfiando ingresso que criança onde assento. dá. Exato. Ah, E aí você senta no chão e todo mundo tava ok com nossa, isso, eu porque é uma lembro que experiência visceral Eu com passei por a isso. relação. É muito legal. Titanic aqui foi uma loucura. Nossa, Titanic Era foi algo porque ainda era um filme longo, cara. Era absurdo. muito louco. Não tinha onde pôr gente em todas as sessões. Mas eu acho que assim, só para completar o que eu tava falando, e tem a ver com o que vocês estão falando, é o seguinte: por contraste, talvez as pessoas não tenham consciência, porque assim, o cinema é aberto a todo mundo, quem quiser paga e entra. Mas enquanto indústria, hoje, ele é pensado nichado, as salas de cinema. Pensado para criança, pensado para adolescente. Você só Sim. tem alguns cinemas culturais ou cineclubes que é pensado para adulto, não é raro. E antes não, o cinema era pensado para toda a comunidade, até porque ele era hegemônico. É parecido, vocês vão entender com o que acontece com a TV aberta hoje em dia. Ela tenta ser para todo mundo, mas ela está cada vez mais tendo que se nichar, entendeu? Imagina que o cinema era tipo a TV aberta, era para todo mundo. Hoje em dia, tanto que você vê na própria programação e a própria indústria de cinema, hoje tem produzido coisas. Acho que o mais para adulto virou o streaming, né? Então você vai E, encontrar coisas no streaming, talvez mais nichadas, enfim. É um negócio muito louco. cara, isso é muito louco, você falou, né? De fato, tudo nichado. Se a gente pegar os filmes que aparecem ao longo desse filme que a criança tá Putz. assistindo, ele tava assistindo a Terra É. Treme do Luchino Visconti, que é de 48, que hoje, se você botar uma criança daquela idade, ele tinha o quê? Uns 7 anos, uns 8 anos ali? Você bota uma criança de 7, 8 anos pra assistir um filme desse, imagina. Primeiro que não é pra criança, mas ainda assim, cara, que brilhante. Tudo. Ele estava assistindo tudo o que, aliás, dá para contar a história do cinema a partir do que os filmes que são exibidos ali estão propondo. É maravilhoso, maravilhoso. Ó, o Fer já está exibindo aí uma das imagens. Tem muitas cenas Um legais que pouco a para gente ilustrar, ressaltou né, aqui. o que a gente está falando, né? Que é bem divertido mesmo. Ô Fê, eu tenho na minha pasta ali duas imagens dessa cena só que do início da sequência, que é quando o Alfredo ele começa a projetar. Isso Puta aqui, merda, né? que Coisa cena! linda. Essa é sem dúvidas uma das cenas mais lindas de representação artística mesmo que eu já vi na minha vida. Foi aqui a primeira vez que eu chorei assim, gritando, soluçando no filme, porque eu fiquei muito emocionado. Essa cena é uma cena onde o Alfredo, que é a figura paterna, apesar de não ser o pai do Totó, nossa, tem tanta coisa pra falar desse filme, mas enfim. Ele. Ele é um maquinista também, operador aí Ele é do não é projetor. Projetista. 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 Ele é o projetista do Cinema Paradiso, vira amigo do Totô ali. E eles, por algum motivo, não puderam comportar uma quantidade muito grande de pessoas no cinema, não lembro qual que é a causa agora. E aí as pessoas estavam para fora do cinema. Então, qual que é a ideia dele, né? Dentro de um diálogo maravilhoso, ele vira pro Totô e fala: vamos surpreender as pessoas. Então, ele muda a projeção de dentro da sala de cinema para fora do prédio. E aí ele vai conduzindo o andar da imagem da projeção pela parede até sair pela janela e ela ser projetada num tamanho imenso em uma casa na frente do cinema. Só que essa Aqui ela tá condução da andando, né? imagem. Essa. Essa condução da imagem ao redor da sala onde eles estão, até Aqui é a a projeção maximização do tamanho dela no prédio, que foi a imagem inicial que o Fê colocou aqui, como ele está mostrando,
assim, é de uma ternura É. que, assim, como a Flávia falou, né, me emocionou visceralmente, porque é isso que é o contato com a imagem que a gente tem. E a todo momento, o Totó, como criança ainda, ele representa a emoção do contato com a imagem. Então eles pegaram a criança mais fofa do mundo naquele dado momento para fazer esse personagem enquanto criança, e é muito, não quero nem dizer fiel, é perfeita a forma como esse ator é capturado nos momentos de emoção do contato dele com a imagem. Então são cenas de êxtase mesmo que ele tem, É certo? demais. Como a Flávia estava dizendo ali Ele não anteriormente. consegue se desvencilhar daquilo. É como se ele tivesse descoberto a chave da vida. Tipo, eu É. entendi o que é a vida a partir disso aqui, porque é mágica pura. E ele é muito inteligente. Gente, ele lembra meu sobrinho. No sentido de ser terrível. Ele consegue convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Meu sobrinho não tem 5 anos, ok? E ele consegue convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Porque ele ama aquilo ali, ele sabe exatamente o que ele quer. Inteligentíssimo. Aliás, tem um diálogo entre os dois que é maravilhoso. Que o Alfredo tá dando carona pra ele de bicicleta, porque ele finge que machucou o pé pra conseguir a Para não ter que carona de andar bicicleta. muito. Ele dá nó no padre, ele dá nó em todo mundo. E aí ele fala assim: ah, a gente é amigo. Ele fala: as pessoas espertas, como é que é? O diálogo? As pessoas espertas são os meus. Ai, gente, esqueci o diálogo agora, porque é É que o brilhante, Alfredo mas é está algo do falando que gênero. ele escolhe muito bem os amigos e que as pessoas espertas têm que Isso. tomar cuidado, porque são Isso, que amigos os mais inimigos que são os mais complexos. espertos. Isso. E aí ele fala: você Isso, tá exatamente. na segunda categoria das pessoas muito espertas, né? É brilhante a amizade desses dois. E acho brilhante a forma com que é construída e corroborando o que você e o Jason tá falando, né? O Totó nessa sequência, ele faz o papel da gente, que começa a entender Sim. aquela magia do cinema como algo mágico mesmo, porque imagina as pessoas na rua que ficaram de fora porque não conseguiram assistir, de repente o Alfredo consegue dar a elas a conexão com isso, né? E as pessoas acham isso Uhum. e eles andam tudo em massa, assim, né? Acham isso mágico, porque eles não têm muita ideia de como é que funciona um cinema, né? Tá lá, liga e tal, mas a parte técnica não é muito relevante para o grande público, né? Então, quando você tem um desconhecimento de como ele funciona, tudo fica mágico. Pô, como é que ele Uhum. agora aquelas imagens que estavam lá dentro, agora estão aqui fora e tal. E aí eu Mas tem acho uma. que É. não, eu só completar. Eu acho que o que acontece? Quando o Totó vê essa magia técnica e o impacto nas pessoas, quando ele fala é belíssimo, é belíssimo, né? Ele fala, ele está dizendo sobre o filme, mas está dizendo também sobre o impacto de uma massa tá gritando e curtindo, entendeu? E acho que ali, quando você fala da injeção de sentido, ele descobre o que ele quer ser pro resto da vida. E aí o É. destino dele já estava meio traçado porque a paixão o capturou, entendeu? E o Alfredo Uhum. fica encantado. Ele não quer que o Totó fique lá dentro da sala de projeção porque sabe dos riscos. E, de repente, Desculpa, ele dá um jeito de ficar. sabe dos riscos Ah. e sabe de como não é uma profissão ingrata, que não dá futuro e tudo mais, entendeu? Tem uma Exato, ele questão fala: aqui econômica é ali muito também que é quente no foda. calor, é muito frio no inverno, Ganha a pouco. gente não tem Natal, Ano Novo. Quer dizer, a vida daquele cara, em princípio, foi desgraçada pelo cinema. Mas aí, em algum momento, ele pergunta: mas não tem nada de bom que você gosta nisso? Ele responde: eu gosto de ver como as pessoas reagem, porque quando elas estão rindo, parece que fui eu que proporcionei isso para elas. Então, olha o efeito catártico que é de você também se alimentar do que está acontecendo com as pessoas ao seu redor. E aquilo basta para a tua vida se encher de sentido de alguma maneira. Agora, tem uma cena muito bonita que é quando a primeira projeção do leão, de onde sai a luz da projeção. Meu sonho é um dia ter um Ah, negócio desse. eu acho É que tem um uma do Jason leão aqui que fica de bonita aqui. concreto. Isso. Olha só que coisa linda, né? É. Eu lembro de muitas imagens também, de memória, de eu ir para o cinema e gostar de ficar observando exatamente de onde a luz saía. Eu ficava imaginando tudo de como é que funciona, o que é aquilo ali, e você vê
todos aqueles pontos de poeira no ar, porque a luz se concretiza em algo físico. É muito E forte a luz, então aí ela você para marca. para pensar como é que essa luz se transforma naquela imagem que eu tô vendo. E o Totó olha para isso e de repente o leão cria vida e ruge, e ele tá imaginando de forma fantasiosa. É muito bonito, é muito É. sintomático de toda essa beleza do que o cinema representa. E ali, né, o Alfredo olhando pela janelinha por onde eles se comunicam é sensacional. E lá de baixo, sentado nas fileiras, o Totó olha para ele e fala: Posso subir? Ele fala: Não, não, não. É. A Cara, reação se deles é tem uma muito coisa que a bonita. gente precisa, é muito belíssimo na construção do personagem do Totó, é o seguinte: o projetista disse que não, a mãe dele esmurrou ele, falou: não, não entra nessa, não sei o quê, e contra todas as previsões, a malandragem e ele ser muito cabeça dura, né, colocou ele nesse ponto que, depois até de tragédias que vão comentar, ele muito novo se torna o exibista. Assim, se ele não tivesse O insistido, a projeto. cidade tinha te pedido, o projetista não tinha mais cinema, né, tecnicamente falando. Uhum, Então, eu acho que esse primeiro terço, que na verdade, em termos de tempo no filme, é quase metade do filme, não é um terço, mas que é uhum. Totó e sua infância, antes da parte adolescente, cara, é uma aula de construção de personagem cinematográfica, empatia, desenvolvimento. Puta, as cenas que são, a montagem, né? Que às vezes tá batendo alguma coisa no filme, tá batendo o filme na A lata, as transição. transições, puta, As transições são vida, incríveis. velho. As... Foda. Gente, Giuseppe Tornatore. A gente não falou, vou falar super rápido, porque eu não conheço muito sobre o Tornatore. Deixa eu achar uma Ele tá carinha dele. vivo ainda, só para vocês saberem, é aqui, né? Tornatore. E eu conheço, na verdade, por três obras, que foi o que eu assisti. Na verdade, uma delas eu não assisti integralmente. Obviamente, Cinema Paradiso. Depois, lá pra frente, eu vi o Malena, que é um belíssimo filme, aliás, com a Mônica Bellucci. E depois ele faz um documentário sobre o Ennio Morricone, que chama Ennio, inclusive está disponível no Prime e ganhou um monte de prêmio também. E é interessante porque o filme é muito autobiográfico. Eu e o Fernando estávamos conversando e pesquisando sobre isso, então a gente viu várias Já, questões já dava ligadas. pra sentir, Ele e como um depois a bom gente concretizou. siciliano, É, como um bom siciliano, ele tá falando. E lá no final tem esse easter egg que nem todo mundo sabe, mas o próprio Tornatore é o projetista das cenas finais, que são a parte mais catártica do filme, para o Totò adulto. E é ele aqui na sala de projeção, gente. Isso daqui dá um brilhantismo, é a Uhum. cereja do bolo do filme, de uma camada absurda. é muito louco. A gente ainda talvez não vai entrar sobre essa última cena, que de fato é um Não, acho que desbunde, ainda não. mas acho que é muito interessante, porque no final, então, o Totó já adulto, um senhor de maduro já, vai, de meia idade para cima, recebe, né, um magazine do Salvatore, né? E Do Alfredo. do Alfredo, Do perdão, Alfredo, é. E aí ele. Salvatore, eu sei não. E aí ele vai assistir, precisa ver o que tá, né? E aí o projetista desse magazine pós-falecimento é o próprio diretor. Isso é bonito. Parando para pensar no processo. Diretor e roteirista. É Metalinguístico. inacreditável. É, É inacreditável Uhum, o talento desse homem sobre esse filme aqui. Impressionante. uhum. impressionante. Mas é que é isso, é autobiográfico no sentido dele ter passado por coisas muito semelhantes. Ele cresceu frequentando o cinema todos os dias, ele foi o Totó. Ele fez uma pesquisa absoluta sobre vários projetistas da região da Sicília. Então ele filma, quer dizer, a cidade de fato não existe, O Giancaldo, não nome é existe. fictício, né? Mas a cidade fica na Sicília mesmo. Mas aquele ambiente existe, inclusive é um lugar que as pessoas vão visitar, porque olha o set de filmagem aqui do Cinema Paradiso. Talvez a Márcia tenha ido, inclusive, não sei, depois a gente tem que Ah, perguntar com pra ela. certeza. Mas eu queria comentar essa imagem que o Fer tá colocando, que é a abertura do filme. E isso, pra mim, é um indicativo, ó, é de uma beleza gigantesca, Sim. acima de tudo, mas olha como a linguagem do cinema funciona. Olha o que é cinematografia. O filme abre com um plano que vai do plano detalhe, vai abrindo até um plano geral,
e sai do mar e vai entrando para uma casa e o que tem sobre a mesa? Limões sicilianos. E Olha aí, que coisa linda. Faz todo sentido porque, veja, como eu digo onde se passa a história, sem necessariamente dizer, eu mostro duas coisas que são muito evidentes: mar e a fruta que dá nome, olhar de onde vem. E essa ideia das frutas, elas vão estar presentes em várias cenas que indicam a questão doméstica do ambiente de onde eu estou. Agora, essa daqui, eu fiquei Linda encantada. cena. E aí eu fiquei Linda pensando, mas cena. que raio? O que que é isso? O que que elas estão fazendo? Eu tive que pesquisar. Eu fiquei pensando, não é possível que eu pensei, falei, não, não deve ser, mas no final era. E isso daqui é a extração do extrato de tomate Uhum. real, raiz da região da Sicília, e que parece uma grande pintura abstrata do Marco Rothko. Coisa maravilhosa, magnífica. E que enquadramento, gente. Como Perfeito. o diretor é brilhante em enquadramento e em transição. São é, as duas coisas que me chamam mais atenção: enquadramento e transição. Como ele conecta imagens a partir de transições que são divinas. Uhum. Quando o Totô sai de criança para jovem, a transição é do Alfredo passando a mão no rosto dele, tampa o rosto. Quando tira a mão, ele tá jovem. Que transição linda! Uhum. o Alfredo já cego, né? Pode crer. E tem motivo para Alfredo montar no já rosto, cego. né? Porque ele tá tocando o Total. rosto do menino para ver a expressão, né? Sentir através dos dedos, porque ele perdeu Uhum. o sentido da A visão. E visão. aí faz a transição que, ou seja, a vida deles continuaram e eles continuam, né, no mesmo afeto e na mesma Uhum. sintonia, embora. Aliás, Jason, não sei se você sabe, né? A gente falou, a gente acho que podemos até retomar o que leva ao acidente, né? Uhum. Do Alfredo ficar cego. Mas você sabia que o ator que fez o Totô ficou cego? Olha que coisa loucura, coisa louca. Puta, não sabia. E Sério ele teve, O mesmo? que ele fez o teve uma. Totô, né? Não o que O fez o Totô. Não que Alfredo, fez. né? O É, que Sim, foi o sim, que fez eu a falei, sim. o que fez o criança. Totô. É? Uhum. Nossa. Uhum. Ele foi tendo uma doença nos olhos incurável e ele acabou se tornando cego. E aí, Os e aí atores do Totô, ou a criança, a o jovem criança, ou o adulto? a A criança. criança. Caramba, sério Muito mesmo? Pois louco, é. né? Ou seja, Gente do céu. ele salva o personagem do incêndio que vai ocorrer no Cinema Paradiso 1, né? É. E o personagem que ele tá salvando, ele é uma criança, o outro é um adulto, tal. Por mais que ele tente fazer o melhor possível, o personagem acaba ficando cego. E aí o ator que fez o personagem que salvou o cego acabou ficando cego. É muito louco. Tipo, é uma ironia, né, do Cara, destino, né? É, são não tem. desses mistérios em torno da arte que precisam permanecer mistério de fato. Isso não significa nada, mas assim, Não. a coincidência é muito boa, né? Uhum. A É arte. Trágicas, misteriosa, né? é Trágicas. inquietante, Não, é Os só que você vê a mistérios. arte e a vida, cara, são coisas inexplicáveis, né? é Então, muito. Então, Nossa Senhora. quem só nos ouve, tá na Só por Inclusive, tela aí Deus. o Cinema Paradiso 1, vai, antigo, o inaugural inteiro, original. original, e depois, justamente naquela bela sequência que eles estão exibindo o filme pra praça e pra dentro, faz toda aquela Uhum. magia, as películas antigamente pegavam fogo, né? Ela acaba pegando fogo, o Alfredo tenta segurar, mas não consegue, e nesse afã de tentar salvar o cinema, ele acaba pegando fogo nas pernas, desmaia, cai, pega fogo em tudo, e quem vai salvá-lo é o único pô, é muito louco, a coragem de uma criança, né, de entrar e salvar o cara, porque todo o resto só tava na praça Tá todo chorando, mundo tá? lá embaixo, o dono do cinema, o padre e o outro, o Lanterninha, lanterninha, tá todo mundo lá fora gritando, Alfredo e tal, mas ninguém tem a coragem de ninguém. entrar e salvar o cara. E vai lá a criança com aquela impetuosidade Foda. absoluta e puxa o Alfredo, tadinho. É uma cena bastante desesperadora. Eu coloquei essa imagem, inclusive, eu acho que ela é tão representativa, mais uma vez um enquadramento maravilhoso, que a gente tem símbolos sicilianos tão evidentes, todos colocados no mesmo enquadramento. É um conjunto de cabras, Um gente. Como rebanho que chama? de Um Rebanho. rebanho de caprinos, cabra. um É um rebanho conjunto, de Uma cabras. frota de cabras. alcateia de Uma cabras, matilha fala, de cabra. fala tudo, mano. As pessoas ali, o povo,
povo, né? Gente simples da Sicília, a maioria analfabeta, diante do lugar mais sagrado ali que foi queimado. Vejam que a gente tem poucas cenas da igreja em si, muitas cenas do cinema. E se pensando em Itália, principalmente em Sicília, isso é bastante significativo. E lembrando que o padre era o censor. As cenas são ótimas, dele censurando tudo que é beijo e cena que poderia indicar algum tipo de romance, de sexo, algo do gênero. E ele tem uma sineta para poder sinalizar literalmente aquilo ali é um perigo. A sequência ficou muito famosa da Tô censura procurando do aqui, mas não padre. temos imagens, né, Eu do não padre Cassino. coloquei, eu não achei Tudo bem. nenhuma, não conseguiu Mas, printar, mas é bem inclusive. legal mesmo. É. Agora, um fator que eu acho sensacional, esse enquadramento. Eu acho um dos Muito bom. enquadramentos mais bonitos também, quando, de fato, depois de tanta briga, o Totó vai aprender com o Alfredo, e aí essa cena, quer dizer, é um Passa com o Magazine, plongé, assim. passa Cara, com... Chama... Nossa, Magazine, eu não aqui sabia que as, isso chamava Magazine, Fer. é, aliás, revista Magazine, essas coisas chamam por causa disso. É Magazine de Olha fita que de vídeo. legal. Mas isso já é um zenital, gente. Quando tem É zenital, ou o verdade. olho de águia, quando é perpendicular de cima para baixo, porque daí você tem essa visão de zenital, né? De Ou de Deus. Deus, assim. Chega a ser, tá meio inclinado, mas passa pro longino, no caso. É muito bonito, porque a gente tem tudo que precisa de novo. Então tem o rolo do filme, o Alfredo muito grande, ele praticamente protegendo o Totó, mas ensinando ao mesmo tempo. Eles estão vestidos exatamente do mesmo Putz, jeito, é muito com bonitinho, né? suspensório. Meu Deus, é de uma fofura. A relação dos dois é muito A forte. construção da sala de projeção é o delírio dos cinéfilos. Uhum. Atrás deles, Casablanca, aí a gente vê, tem alguns momentos que a câmera Gordel passeia por Magro. dentro e dá pra ver Chaplin, Buster Keaton, uma galera sensacional ali. Lindas essas sequências também. Maravilhoso. Essa cena eu acho muito legal, que é um pouquinho antes do que a gente estava comentando, porque assim, já que os filmes são censurados pelo padre, isso daí, veja, não era um escritório central. O próprio Alfredo tinha que ir lá e cortar o filme, né? O filme era algo físico. E aí, esses trechos de Gente. corte, o Totó ficava olhando. Então, ele pequenininho, via cenas de beijo. Pô, se era censurado para adultos, você imagina ele tendo acesso a esse tipo de estética e de sentimento, né? Então é muito bonitinho, cara, essa relação que eles acabam tendo, É, né? é muito legal explorar essa cena porque esse roteiro ele tem uma genialidade de enredo que é impressionante. Uma coisa que parece um detalhe tão assim superficial, legal, mas superficial, é na verdade o que vai amarrar o fim do filme. É. Com um final que, claro, a gente vai comentar aqui e tudo. Mas essa cena, que inclusive vira o cartaz do filme, né, o cartaz oficial, Uhum. apesar de eu não gostar como cartaz, mas a cena, até o enquadramento, como a Flávia falou aqui, é brilhante. Tudo o que o Totó tá tentando ver nesse momento, porque a censura ela era feita pelo padre e aí o Alfredo tinha que cortar o filme literalmente, né? Cortar Uhum. como que é o nome daquilo? O filete É do a filme. película. A Película. película. Ele precisava cortar a película e toda a rebarba, todos os recortes, na verdade, da película que eram censurados, né, que depois seriam emendados e tal, eles eram colocados pelo Alfredo de lado, né? Então aí é onde o Totó entra para olhar justamente esses recortes e tal. Só que esses recortes, eles são muito importantes ao longo de todo o filme. Primeiro porque o Totó, ele coleciona os recortes, que são altamente inflamáveis, por isso que a casa pega fogo em determinado momento, por isso que o cinema pega fogo também. Então, o incêndio ele é muito importante, né? Tem a cena do incêndio, não só do resgate, mas de todo o incêndio, ela é muito interessante, até porque aparece a imagem de Maria queimando também, né? Uhum. Queimando não, mas Fer, com põe pra fogo ao gente, tá redor. aí. Posso pôr Uhum. É já? muito Vou pôr. interessante. E depois Nos, você tem também uma virada. Vocês não, pegaram essa cena? Porque eu peguei. Pegamos sim, uma do lado da outra aqui, ó, gente, só para complementar o que o Jason tá falando. Olha que interessante o cinema como uma experiência sagrada. Esse Uhum. enquadramento diz absolutamente tudo. A gente tem uma imagem de Maria
e a projeção com aquela luz passando ao fundo. Isso é no começo do filme. Depois, quando tem o incêndio, olha a imagem da Maria queimando naquele ambiente. Isso é linguagem pura, Uhum. cinematográfica, né? Não precisa dizer, você mostra aquilo e é absolutamente simbólico. É aquele espaço de tantas experiências está colocado em risco, a gente está perdendo alguma coisa importante. Claro que depois ele vai ser restaurado, mas ainda assim é um momento de muita angústia, como o Jason está colocando. É. E é uma questão de metalinguagem também, porque o que causa o incêndio é a inflamação das películas que ficam ali na sala de projeção. Então você tem aí a todo momento um conflito que parte do cinema para com o próprio cinema. Não apenas Uhum. esse, mas esse conflito ele existe no filme, né? E é muito interessante. Só que a questão da coleção, o colecionismo que o Totó faz, exerce sobre os recortes, né? Aí não os censurados, né? Porque os recortes censurados ele tenta ter um acesso ali por conta da traquinagem dele, né? Só que ainda assim ele ganha alguns recortes do Alfredo como recompensa pelo trabalho que ele faz ali no dia a dia como criança no cinema. Então a questão dos recortes ela é muito importante para desenvolver até mesmo o final do filme, que é quando toda a beleza extrema, máxima acontece aqui, né? Mas enfim, eu só queria trazer a questão dos recortes justamente por conta dessa relevância. Eu coloquei essa cena, Fer, volta um pouquinho. Ah, Eu perdão. coloquei essa cena do Totô, Ah, perdão, uma isso das aqui, né? primeiras. Isso, essa. Quando ele tá em casa brincando com esses pequenos recortes que o Jason menciona. E claro, gente, é um negativo. Quem nunca viu um negativo na mão vai ter que procurar para entender. Você só consegue ver o que está ali se tiver uma projeção de luz. E nesse caso pode ser vela, pode ser luz do sol, pode ser qualquer tipo de fonte luminosa. E olha que lindo, ele tá em casa brincando. Lembrando, é uma casa de um cômodo, tá tudo junto ali, é quarto, é sala, é tudo, né? A irmãzinha dormindo na cama e a mãe na frente dele tricotando e ele brincando com a lamparina de olhar a cena e ele vai narrando como se ele estivesse no cinema. É. É E, totalmente simbólico para mostrar desde o começo o quanto ele já tem essa verve cinematográfica que lá na frente ele vai se tornar um diretor de fato. e ele vai meio que recriando as histórias a partir do que ele tá vendo, né? Esse que é, Uhum. mostra o estímulo à Pedaços. imaginação do cinema. É. Só pra fazer Ele faz a própria montagem. um minuto nerdice, na verdade ele tá vendo positivos já. Negativo é quando a gente Ah, filma, mas na hora de você levar para a sala de projeção, você tem que positivar, que senão ia ficar com as cores porque passa quando Olha, nada como um nerd, gente. é só pensar assim, quando a luz passa através para projetar, já é o positivo. Já é Quando o ele vai ser positivo. revelado, Ah, ele tem que ser o negativo para revelar um suporte positivo. Nerdice pura, galera. boa! Tá de boa, tá de boa. Boa, Fer. Vai virar Bom pó do demais. mesmo jeito. Não adianta. Pega Negativo ou fogo positivo vai igual. ser tudo pó. Vai pegar fogo igual. Só pra Então, gente essa fechar a imagem. fase Totó aí, né? Eu acho que é Puta, essa fase. que Foda. imagem linda. Meu Essa Deus. imagem. Da, ou seja, você tem a admiração dele, assim, pensando nas histórias através de pequenos frames e aqui ele vivendo a história mesmo assistindo, né? Acho muito louco. E aí, No então, ele primeiro se. episódio do Cinematografia, eu citei uma experiência que eu tive no cinema de uma amiga minha que levou o filho para ver o filme pela primeira vez e os olhos dele refletiam encantados a imagem da tela. Essa cena, ela representa justamente aquele episódio que eu falei. Anterior. E é uma cena que retrata Uhum. a todos nós. Né? Essa que é uma das maiores belezas do filme. Todos nós somos o Totó, Uhum. nesse Sim. sentido. E nessa É de uma aqui, né? pureza. E nessa aqui ele já se tornou o projetista, né? E aí eu Todo Olha acho onde a muito. gente se arrumadinho. parece. E eu acho ele muito bonitinho, a consagração do novo cinema e a consagração dele como novo projetista. Então, É assim. registram um adulto, mas daí o próprio padre ele tá falando, não, beleza e tal, né? Ou seja, a mãe, a igreja e o comerciante falaram, olha, nós vamos mentir para todo mundo, mas quem vai projetar é esse moleque, que é ele que sabe. É, Aí tem o que banquinho para ele loucura. alcançar os controles, Não, assim, é muito e isso é muito legal, a história por trás do foda. restauro, porque vai surgir aí o cinema novo, né? O novo, né? Uhum. Aliás, Novo. novo não. Noé, Novo cinema novo não. É porque um
acho que eu já napolitano, sei. veja bem, não é um siciliano, um napolitano que vive ali, ganha na loteria e ele vai usar o dinheiro para fazer um novo cinema. Isso é uma briga, inclusive, entre norte e sul da Itália. O filme deixa isso muito evidente em vários momentos. Tem todo um pano de fundo histórico, local, regional. Mas aqui o que vai acontecer é que ele decide investir, então ele se torna o dono do novo cinema. E aí o padre vai para abençoar, mas olha que interessante. Logo na primeira exibição, o Totô pode exibir uma cena de beijo que a galera lá falava 30 anos de existência do cinema e a gente nunca viu Nunca vi uma um cena de beijo. beijo. E aí, e é uma cena lindíssima, né? Que toda erótica, antes do beijo em si, tem toda uma questão de despir, uma mulher e tudo mais. E aí o padre não pode apitar em mais nada porque o cinema tem um novo dono, que é um napolitano, não é um siciliano. Isso é bastante emblemático. Que E o vence a Totô fica loteria, ali. né? É o Que que, ganha que e manda o fica rico dinheiro. porque venceu a loteria. Aí tem uma frase, Exato. né? Ah, só os napolitanos é que tem sorte, tá? Pô, Que tem ó, Muito sorte. bom, né? Que é a então, briga tem entre uma norte e sul. cutucada, né? É. A gente Total. não tinha, eu corri aqui atrás rapidinho, de um take do novo cinema. E olha que interessante o Boa. contraste, né? O cinema clássico original, né? O clássico, velho. O primeiro Paradiso, ele tinha essa arquitetura aqui, certo? Arquitetura Semelhante a de clássica uma igreja, né? siciliana. Exato, Uhum. exato, parece uma igreja clássico, assim, no começo do século XX e tal. Depois que ele pega fogo, né, e ele é reformado, olha como Uhum. já tem um super injeção de modernidade, já mistura um pouco de Art Deco Art com Deco. neon, entendeu? Ou seja, é impressionante como essa direção de arte, por isso que eu falei que esse filme conta muito com imagens, né, e com coisas simbólicas. Ele vai mostrando essa passagem do tempo, essa modernização, no sentido de ir atualizando, e essa passagem do tempo, né? E aí o nosso Totó começa a operar nesse cinema, já reformado, né, como oficial, mas daí muito rapidamente ele vai... Tem aquela transição linda que a gente comentou, e aí ele já vai para essa fase aqui, estou tentando achar uma imagem bonita, mas ele vai para essa fase aqui que é a adolescência. Já é um jovem. É, 17, quase é, 18 ali, sim. pelo jeito. Por aí. E aí eu acho Aliás, interessante que, um belo rapaz, né? Ele porra, bonito fica pra caramba, hein? Aí a lindo. gente já não era Todas mais as parecido. fases. Maluco. Não, ele é bonito pra adulto. Ele adulto é maravilhoso também, mas ele jovem é que é muito bonito É que também. adulto ele é O São, charmoso, mas rapagão. aquele é lindo, cara. É foda. Uhum. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, o filme também dá uma guinada. Porque se quando jovem o interesse do Totó é a magia, descobrimento, e até aquela... como é que eu vou dizer? Naif, quando você é jovem. Pureza? Aquela pureza, ingenuidade, aquela ingenuidade de criança. ingenuidade. Uhum. Aqui, quando entra nessa fase adulta, automaticamente já muda o interesse. Que embora ele continue sendo maquinista ali, de operador da Projetista. projetista, aí já começa a ter típico da adolescência, que é o interesse romântico, o amor proibido, ou o amor inatingível além de proibido. E aí tem sequências interessantes. Inclusive, eu acabei não separando nenhuma imagem da Helena, que é Eu muito pego rápida, é um aqui. amor muito bonito, tem toda uma historinha por trás, mas é interessante. Existe a versão do diretor, o Director's Cut, que acrescenta Uhum. quase meia hora no filme. Eu não assisti, mas pelo que eu li, eu não vou gostar, porque ele desenvolve a história deles depois de adulto. Isso não é interessante para o filme, de fato, Né? aqui. Me Não, parece não é. que dá uma, É. uma, uma quebrada, né? Porque Ah, é para parecer só uma fase. É para parecer um primeiro amor que vem, é avassalador e depois vai embora e a vida dele vai por outro rumo. Ele vai embora para Roma e, em princípio, não volta nunca mais para essa região da Sicília. Então, para que tocar nisso de novo? Enfim, eu não coloquei. porque eu concordo com você, é porque a Helena, ela é o símbolo do amor proibido, o amor de infância, que é para não acontecer mesmo. É, Né? A é para gente acha ficar muito ali. bonitas as histórias. Eu casei com a primeira pessoa que eu me apaixonei. Então, mas, cara, quantas pessoas isso aconteceu, cara? Na verdade, o ciclo É. natural é a primeira paixão, você tomar grandão no nariz, entendeu? Para não falar palavrões, entendeu? Mas tá aí uma foto bonita do primeiro encontro dos dois aí, que é
É uma paixão que interessante, nasce na né? escola, né? Então, assim, não É, é muito. Não, não que não haja futuro nisso, né? Mas não é pra ser um amor eterno. Você jura amor eterno, só que não é um amor eterno. Não é é. porque é um amor Hum, juvenil, né? Naturalmente. E Mas é muito bonita a conexão deles. é muito. E ainda, Fê, eu reforço bastante esse arco dos dois, do casal, porque o filme poderia ser só sobre isso. E se fosse sim, só sobre o romance dos dois, seria um puta filme em si. Por isso que eu disse no início que é um filme sobre paixões. Porque é óbvio que você tem ali a relação do Totó com o cinema, só que você também tem a relação do Totó com esse amor, que é o resultado de como ele foi formado sobre o amor pelo próprio cinema também. sim. Tanto é que ao longo do filme você vai ter expressões como quando, por exemplo, ela deixa de falar com ele, né? Porque, enfim, o pai dela coloca não lembro se é uma faculdade, acho que é uma faculdade que é numa outra cidade e tal, e aí Uhum. os dois se distanciam. À medida que olha que coisa irônica, né? A gente falando disso hoje em dia, mas à medida, por exemplo, que o Totó ele vai ele vai reproduzir o Odisseia, o filme clássico da Odisseia, o narrador ele fala, o narrador, se não me engano, é ele próprio, né? Ele fala sobre, comentando a Odisseia, não sei se é o narrador ou se, enfim, alguma fala do filme, alguma coisa dessas, não importa. Mas o Eu filme acho que é o sugere Odisseu sobre a que tá Helena falando. de Troia, Uhum. Sim, sim. sobre a mulher que derrubou Troia, essa coisa Uhum. toda que motivou a guerra, você tá falando dela também. Né? Então, olha só, você fala da personagem colocando um filme, Odisseia, o clássico, para falar sobre o nome da personagem aqui. Então você tem eh, essa essa metáfora muito grande de que quando o filme Odisseia está falando a respeito da Helena, também está falando dessa Helena aqui, que é uma arrasadora de corações, né? Então, Uhum. que citação maravilhosa, meu Deus do céu. Eu acho que assim, até ela como colocada como tipo uma mais loira, olhos claros, várias vezes isso é citado como são as mais complicadas, né? É porque é o seguinte, o pessoal do Sul tem, não só por rixa histórica, né? Tem uma é quase um apartamento de sentido de ser apartado, tá? De se relacionar com as pessoas do norte. Então, ela, a Helena aqui, além de trazer o componente social muito forte assim, além de trazer o componente emocional muito forte, de ser a pessoa, o amor impossível, a primeira paixão, também mostra que enquanto o Totó ficar preso ali, ele não vai conseguir realizar esses desejos Uhum. do exterior. E ela também representa o exterior chegando para o Totó, só que agora de carne e osso. Se antes só chegava via filme, eu acho que é por Cinema. isso que o Jason fala que essa relação é uma paixão de cinema. Ela aparece como uma artista de cinema para ele. As mulheres que ele via no filme se apaixonavam, mas não era de carne e osso. E aí ela é a primeira versão, entre Uhum. aspas, de carne e osso, né? E aí a paixão vem Tanto é avassaladora, né? que ele tá jovem, ele tá com uma Super 8 filmando, já Uhum. dando a Bem entender ali uma bonito. possível carreira, e ela é uma das primeiras coisas que ele filma porque ela tá chegando com a família e ele consegue fazer um enquadramento, ou seja, É, tudo ali junta na ideia mágica em torno de algo inalcançável, que é o próprio cinema em si. Agora eu queria perguntar para vocês, inclusive, Fer, coloca uma imagem que tá o Alfredo já cego com o opa, Totó com ele, né? sentado na. Tá, vou ver que Isso, eu já é, acho. é impressionante, gente. Depois que acontece o acidente, o Alfredo então fica cego e vejam isso Nossa, que cena simbolicamente linda. Meu no Deus do céu. filme e em qualquer história de tragédia, perder a visão é muito representativo. A gente está Sim. falando de um filme sobre o cinema. O ato de ver é imprescindível. E aqui o projetista, aquele que garante os filmes para as pessoas, garante essa experiência, a perde. É quase, se a gente vai para as mitologias gregas, o cego normalmente é aquele que prevê o futuro, que prevê as desgraças, é um oráculo. É. E o Alfredo aqui, para Ele é o mim, é oráculo. isso. Ele se Ele transforma no oráculo. fica, ele fala pro Totô, veja, você não precisa ficar aqui. Aliás, você não deve, vai embora desse lugar amaldiçoado.
É a ideia, tipo, isso aqui é muito pouco pra você, você precisa pra outros ambientes. Vai e não volte mais. Então ele fica frisando isso o tempo inteiro. O que que isso representa pra vocês? Por que que ele queria tanto, tanto, tanto que o Totó fosse embora e Eu, não eu, olhasse pra trás? eu sinto que é o seguinte, com a idade, o Alfredo vai ficando cada vez mais sábio. E ele sabia das suas limitações. Alfredo, como a maioria dos sicilianos ali, era um analfabeto. Tanto que quando as crianças estão Uhum. fazendo prova, aliás, uma ótima cena, né? É um É, supletivo. uma prova de, sei lá, ensino fundamental, entra meia dúzia de adultos para tentar fazer a prova. E ele só passa porque o Totô passa a cola. E eu acho que ele vai vendo que essa visão é foda. Que é Essa uma visão. cena muito linda, Não, muito é puta, é pra Muito lindo. acabar, velho. Esse Pelo filme amor de é pra Deus. ferrar, meu. Aí o que acontece? Eu acho que toda a convivência entre Alfredo e Totó, o Alfredo vai tomando uma consciência de que esse menino nasceu com algo especial. Ele é inteligente, ele é malandro, ele é articulado, ele tem a visão para muito além do que aquela comunidade pode oferecer. Tanto que quando ele fala, olha, vai, ele não só fala para vai, mas nunca volta. Porque se você voltar, Uhum. você vai ser tomado por uma nostalgia que pode te atrapalhar a realizar as coisas que você quer. Eu acho que ele fala Uhum. isso como um pai ou como um avô que sabe do potencial do Totó e que sabe que se ele não executar o seu potencial, ele vai ser um frustrado, talvez como o Alfredo é frustrado. Só que o Alfredo não Uhum. tem nem as capacidades e nem as Inteligência habilidades. necessária. As habilidades tanto culturais, né, necessárias para fazer isso. Porque se vocês forem lembrar, várias vezes o Alfredo mostra que ele não tem nenhuma outra opção de emprego, que ali é só lavrador, né, que tem Uhum. na região da cidade. Porque a própria Sicília, né, e o sul da Itália é muito o quê? Latifundiário, não é industrializado, então não tem fábrica. O comércio é muito pouco e as fazendas eram latifúndios, então você não tinha nenhuma possibilidade de transformação social, ascensão social, né? Não oferecia. Aí quando você. E vai, pescadores e tal. Agora, quando você pega alguém com a capacidade intelectual mesmo, de QI, vai, eu não estou falando só do tanto que ele já aprendeu na vida, mas observativa, de inteligência, eu acho que o Alfredo fala, cara, vai, e vai ser grande, vai estourar para o mundo, porque esse lugar, esse inferno desse lugar é muito pequeno, né? Então eu acho que é isso, Uhum. eu acho que ele tem a plena consciência de que o Totó pode ser muito mais, e ficar ali não tem como, né? É aquela coisa assim, o ambiente às vezes traz fada o ser humano a ser um fracassado, porque o ambiente não proporciona possibilidades dele conseguir ir para frente. Né? Eu vou, me permita ser chato aqui, mas a minha chatice tem uma explicação. Essa não é a cena onde ele fala isso. Essa é a cena em que ele conta a história do Uhum. soldado e da Ah, princesa. sim. Sim, não, mas é. Não, Que, não, eu coloquei a cena só pra ilustrar, mas não era mesmo. que eu gostaria de voltar porque também é um elemento importante para principalmente sobre o romance dos dois. Mas eu penso que essa cena também é uma cena muito forte, né, que vocês estão comentando agora. Uhum. E a minha interpretação, que também vai um pouco no sentido do Fê, só que por outra motivação, é que os dois são o mesmo personagem, a rigor. Né? O Alfredo ele se projeta em cima do Totô porque ele reconhece o Totô nele, em quem ele sempre foi. Então o Alfredo ele sabe que, como o Fê falou, por conta de ser um homem limitado socialmente, culturalmente e com todos os outros aspectos da vida cotidiana ali na cidade de. Qual que é o nome? Giancarlo. Giancarlo. Giancarlo, né? Ele não saiu dali. Né? Então, a partir do momento em que ele enxerga no Totô o potencial de ser um homem diferente e de levar uma outra vida diferente da vida simplória que ele leva, que ele sempre levou, ele fala pro menino, olha, você tem um outro caminho de fato, então explore o outro caminho, porque aqui não tem mais nada para você. E não tem mais nada para você porque eu digo isso porque eu sei e eu sei porque eu vivi isso. Tanto é que ele acaba não na miséria, mas ele acaba um homem muito humilde, vivendo uma vida muito humilde ali. Então há mais para ser vivido. E ele sabe disso, apesar de não vislumbrar o quê. Né, ele tem alguma ideia ali de que ele poderia ter um sucesso em Roma, por exemplo. Né, quem tem boca vai a com crase Roma. E como a gente sabe. Então, e é o caminho que o Totô segue. Tanto é que dá certo. Não é porque Uhum. ele seguiu os passos do pai, digamos assim, entre aspas. Então, para mim, é uma projeção do Alfredo mesmo sobre o Totô.
que serve como se fosse como, não uma autocrítica, né, mas pô, um caminho não trilhado mesmo. Legal, bom Eu acho que o demais. que corrobora isso, Flávio, até acho que se você quiser comentar, eu acho que é aquela cena da despedida do Totó. Porque sintomaticamente ele está saindo, está dentro do trem, saindo da estação e tem a esposa, o Alfredo e chega o padre. Ou seja, Por último. ele atrasado. Ele era Estou atrasado. coroinha, ele era o cinematografista e ele era o O filho, filho. né? Ou seja, ali ele está zerando esse passado que ele tinha com É. a comunidade, com esses personagens. Eu acho que é lógico, né? Esses caras aí. Se você quiser comentar um pouco do simbolismo aí. Não, exatamente. Essa fala, na verdade, ele já vinha tendo, né? Quando eles dois estão sentados aqui, é quando ele conta aquela fábula, né, da espera do cara que estava apaixonado pela princesa, enfim, e não dá em nada. É uma fala muito niilista, do tipo, eu não sei qual que é a moral disso daqui, e é exatamente o que ele vai fazer com a menina. Depois ele vai ficar parado esperando por ela. E dá em algo, em princípio, e aí lá na estação, então, é quando ele de fato pega ele pelo colarinho e fala: não volte mais aqui, não olhe para trás. Me parece um negócio meio. Na mitologia grega, a gente tem a mitologia do Orfeu e da Eurídice, que vai para o inferno. E quando o Orfeu volta para pegar é Eurídice, gente, acho que é, né? Ele fala, o dono do inferno diz: você não pode olhar para trás. Se olhar para trás para ver se ela tá te seguindo, você vai condená-la ao inferno de vez. É quase isso, né? Tem uma pegada meio grega, meio trágica nisso tudo, muito interessante. E de fato ele não volta. E é engraçado porque o filme começa com a mãe idosa ligando para ele para contar que o Alfredo faleceu. E a irmã diz: imagina, ele nunca voltou, ele não vai nem lembrar, você tá perdendo seu tempo. Ela fala: ele vai voltar. Mas ele nunca voltou, mas ele vai voltar. E é exatamente o que acontece. O único momento de fato que poderia trazê-lo de volta àquele lugar seria o grande amigo. E é lindo o enquadramento, inclusive, que eu não peguei, do enterro, do féretro Deixa eu ver se que eu tá acho. levando o caixão para enterrar. A câmera tá dentro do carro funerário Uhum. e a gente vê pelo vidro, então tem caixão, atravessa o vidro para ver todo mundo seguindo a pé. E lá está ele homenageando o amigo. É lindo o enquadramento, mais uma vez. Então é um E, negócio que, de fato, e olha que interessante. O Alfredo sabia que ele ia voltar, por quê? Porque ele guardou o presente para ele, e deixou com a esposa. Então tá ali a junção, e aí acho que a gente podia encaminhar para o final, para falar São sobre a dois última presentes, cena. né? Dois. Inclusive ali nessa cena, quem é a única pessoa que não está ali na despedida do Totô? É a Helena. Por quê? Porque o amor acabou. O amor Acabou. acabou. Nem tinha que Dela. estar. O dela Uhum. acabou. Né? Ele continua pensando nela, ele continua enlouquecido. Tanto que o filme ele também abre ali nos momentos iniciais e ao longo do filme você continua vendo a mesma cena do Totô, depois do telefonema que a Flávia acabou de citar, deitado, melancólico na cama, pensando sobre o passado. Esse é um Uhum. filme sobre nostalgia. Sobre o Uhum. afeto nostálgico. É um filme que Aproxima, Fer. mostra perdão. justamente. Vamos ver que tá pequenininho. Então, essa cena. Puta que, que quadro poderoso. Esse quadro é muito Começa a poderoso. chover e a gente vê a chuva Exato. caindo pela janela, projetando na face dele que nem no cinema. O A que é a chuva? projeção da luz que vem lá de Tem fora, do os raios, né? trovão, da A chuva, mesma luz azul. divino, divino. Olha, não dá pra falar dos elementos que compõem as cenas, porque os É muita próprios elementos são coisa. muito amarrados dentro da própria Não. história e tudo faz sentido, que não sei o quê. Agora, você sente a profundidade da melancolia dessa cena sempre Uhum. que ela é colocada. Então, por quê? Porque toda a emoção que ele sente aqui é a história que está sendo contada. É a história que depois ele vai encerrar voltando para a cidade nesse ato de melancolia nostálgica, ou seja, do homesick, né, da doença, da saudade da casa. Uh,
e ele só volta porque o Alfredo não tá mais lá. Isso é muito interessante. Então aquele diálogo, né, que a gente tá falando a respeito do Alfredo dizendo, olha, não volte nunca mais porque eu não vou receber você. Por que que ele Uhum. volta? Porque o Alfredo já não tá mais lá. Então Ele também há um respeitou. desencontro. Né? Exatamente, ele Eu acho que é respeitou. respeito, é respeito, é o pai. Nossa senhora, é. Respeito ao pai, ele respeitou e ele só volta quando o pai não está mais lá. Não Né? está mais. Olha que ternura, olha que esmero. É. E indo então para a última cena, e antes disso eu só queria ressaltar que não tem como pensar em Cinema Paradiso e Uhum, desvincular da música do Ennio uhum. Morricone. Só para vocês lembrarem, Ennio Morricone trabalhou com os melhores da Itália, principalmente com a trilogia dos dólares, que fez o Western Spaghetti ser o que foi. Sem música também não existiria. E aqui a gente já tá em 1988, quando o filme foi feito e tal, ou seja, ele já tinha uma carreira muito sólida, o Morricone. Ele resistiu um pouco a querer fazer esse filme com o Tornatore, até que o Tornatore disse: Eu não quero nada que seja tipicamente siciliano de música, tipo música folclórica. Eu quero algo que seja universal. Meu Deus! O que esses dois fizeram foi tornar toda essa obra universal. É um filme universal, não é um filme italiano, é um filme universal. E a trilha sonora é universal também. Que trilha linda, tocante, delicada, que todo mundo vai Envolvente. reconhecer. Todo mundo vai reconhecer quando tocar em algum momento. E aí vem no final, que é o final apoteótico. Fer, tem a cena aí? Ah, então Aqui é o enterro. eu tava É. correndo para pegar a cena do enterro e eu acho que é muito interessante, né? Porque o caixão do Alfredo tá aqui e o cinema que o Alfredo tocou do grande parte da sua vida, que roubou a sua visão e também vai ser destruído basicamente no Em dia seguinte, ruínas. né? É, Vai ser demolido. é. Agora, Tudo acaba Para virar um nesse final. estacionamento. essa é uma. Nada Ah, eu mais não lembrava. estático, nada mais estático nesse mundo do que um estacionamento, cara. É foda. Flá, qual exatamente Oi. cena que você quer que eu pegue que eu não tô achando? É a do Totó adulto no cinema Eu assistindo, tenho, é só Fê, isso. tá na minha Ah, do Tá, pasta. Totó adulta do eu também cinema tenho. assistindo. Ah, tá. Isso, só A gente já ele. passou desse take, perdão. Eu achei que a gente tava falando da destruição É. aí. Vou achar, vou Não, achar. Totó adulto no cinema Beleza. assistindo. E aí, a, é uma sequência digna de todos os prêmios que vocês Nossa possam senhora. imaginar. E ela Meu Deus. só faz sentido se você assistir o filme inteiro. Ela não faz sentido sozinha, porque ela é tão catártica, ela é tão simbólica, ela é tão delicada, que se você assistir sozinho, você vai estar cometendo um grande pecado. E nem vai ter o mesmo impacto. Graças a Porque, Deus eu nunca vi nada, nenhum trecho que desse bom. filme em paralelo. Nenhum trecho, É, tanto nada. Eu que. fui pego completamente de surpresa com os olhos grudados na tela, vendo essa cena. É. Conta, Jason. Não, assim, é uma cena que resolve a história dele, né? Resolve a história do filme como um todo. Você tem todas essas amarrações a respeito dele indo visitar um lugar que está em ruínas. Inclusive, essa foi uma previsão, olha só. Na verdade, não foi previsão porque o cinema de fato também já estava morto nessa época, teoricamente, Uhum. né? Então tem todo um desenvolvimento acerca disso. E aí, quando você citou dos presentes, né? Eram dois presentes que foram deixados pelo Alfredo, só que a Alfredo. gente não sabe quais são, é porque eles não são nominados, né? Provavelmente o primeiro deve ser a chave e o segundo deve ser o filme que ele tá vendo. O filme na sequência, eu quero dizer, costurada de todos os filmes que ele não podia ver, os filmes censurados que a gente citou anteriormente, né? E essa é uma cena muito poderosa. É Eu isso que eu acho tenho que. pra dizer. Não, assim, eu acho que eu gostaria que cada um comentasse um pouquinho o impacto dessa cena para fechar, porque eu acho que, assim, o que eu acho que para mim é o canto do cisne, do Alfredo pro Totó. E eu acho que daí o Totó tem a dimensão de tudo que o Alfredo fez para a vida dele e fecha o arco, né? A gente tá evitando falar porque, de fato, cara, eu acho que se você assiste sem saber, fica mais divertido, entendeu? O que tá acontecendo. Não sei se a gente já falou no meio do episódio, mas eu sinto que é isso. Eu acho que é mostra
a relevância do Alfredo para toda a vida do Totó, e também mostra sei lá, toda a relação que eles acabaram estabelecendo com o cinema entre os dois, entre o enredo, entre as pessoas e tudo mais. Acho que é muito louco por causa disso. Eu eu tô tentando achar aqui. Eu tive nesse final, essa última sequência, assisti o filme várias vezes, né? A última foi ontem, mas antes disso, 2023, se eu não me engano, eu dei aula sobre esse filme dentro de um curso sobre beleza no cinema. E na época eu tinha achado uma. Ah, eu acho que eu achei aqui, pronto. Eu tinha visto um vídeo muito bonito do diretor do Festival de Cinema Italiano de São Diego, explicando, não, comentando a importância desse filme. E ele abria dizendo o seguinte: o que é um beijo? Hum. Ele dizia o seguinte: é a excitação por uma nova história, não apenas o início de uma nova história, mas também sobre aquela acontecida há tempos. O beijo é uma história que queremos para nós, para nós mesmos, e é a chave para o filme de Tornatore. Né? Uhum. Se É, você juntar tudo o que o cinema tem de mais bonito, é o que o Totó tá assistindo adulto. E quando ele vê isso, a gente não precisa ver exatamente o que ele tá vendo, a gente vê trechos do que ele tá assistindo, mas a gente sabe. E a gente se coloca naquele lugar e por imitação, a gente também sente o que ele tá sentindo. É a história de amor do cinema. e em cima de tudo isso que a gente falou, ainda do ponto de vista narrativo do roteiro, faz uma puta sentido, porque é o Alfredo cumprindo uma promessa que ele fez. Não, olha, esses recortes são Uhum. seus, mas eu guardo para você. E aí ele guardou É. durante a vida toda, cara. Aí você lembra daquela Mas cena que é o que sela a relação dos dois Recorta. também. Foda. essa cena é genial. Essa cena é genial. É genial. Poeticamente genial. Nossa, Porque, demais, cara. primeiro, essa relação do que a Flávia expressou agora é muito importante pelo fato de que você descobre o presente junto com o Totô. Uhum. Então, a emoção que você sente e que o personagem sente é a mesma. No mesmo momento. E, ao mesmo tempo, a reação dele é a sua reação. É. Então, a audiência do filme, o espectador do filme e o Totô, enquanto espectador do filme que ele tá vendo, né? Olha a metalinguagem, o filme do filme do filme, são a mesma audiência. Nós somos as Uhum. mesmas pessoas. As mesmas pessoas ali. E ainda vem o impacto do presente, que é a reprodução à imagem de todos os recortes que ele nunca pôde ver, que foram censurados e que agora libertam ele de toda a espera que ele sempre teve que ter, né? Que libertam ele de toda todas aquelas peças do quebra-cabeça que ele ainda não tinha tido acesso. Só que ao mesmo tempo, essas cenas elas mostram o que é o cinema. E o que é o cinema se não uma grande expressão de afeto, uma grande expressão de amor, uma De grande amor. expressão de romance, né? Onde que foi, Flávia, que esses dias a gente estava falando? A gente estava falando sobre alguma coisa, eu não lembro se era no cinematografia, se era no Labô, em que a vida foi chamada de romance. Lembra Jason. disso? Não? Alguém Não, será chamou a que eu vida de tava? romance. Tava, pô. É alguma coisa que a gente estava discutindo, eu não lembro onde. Mas assim, o texto que a gente estava discutindo, ou o filme, sei lá, tinha um trecho dizendo que a vida era um romance. Eu não lembro se era uma referência, o que que era. E o cinema é um romance. O cinema é um Uhum. romance entre a imagem e o espectador, entre a Uhum. técnica e a arte. E é isso que essa cena mostra, com uma trilha do Ennio Morricone, assim, de uma eloquência que somada com a construção da sequência, é assim, é de tirar o fôlego. É de tirar o fôlego. Só que aí vem as reações do ator. Quem que é o ator? Qual que é o nome dele mesmo? Ele é francês, aliás, Francês, né? duas Deixa coisas eu... sensacionais. O ator do Alfredo é francês, e esse ator é francês, e nenhum dos dois falava italiano.
ele fala muito pouco, o Totó adulto fala muito pouco, então ele basicamente só interpreta a partir de olhares e de gestual, mas quando ele fala é pouquíssimo. Agora, o Totó, perdão, Totó não, gente, o Alfredo fala muito, né? E Fala ele muito. falou o tempo inteiro em francês nos bastidores. Incrível. Então ele Incrível. interagia com a criança que só falava em italiano em francês. E aí vocês veem que é mais genial ainda, que a criança não entendia o que estava acontecendo. Ela sabia do roteiro, obviamente, mas ela não entendia. Esse ator é muito bonito, né? Ele se Nossa, que chama homem charmoso. Meu Homem Deus. Charmoso. Ele é maravilhoso. Preenche a Deixa eu tela, né, achar. pô? Ele tem uma presença em tela É. que. E aí você pensa que ele é italiano, mas é francês que nem eu. Você olha pra mim e você pensa que eu sou inglês e tenho uma alma grega. Ele tem essa vibe também, naturalmente. Mas O que Alfredo é o homem. Philippe Noiret, francês, e ele é o Jacques Perrin, francês, né? Falecido em 2022, né? Pouquíssimo tempo atrás. Que foi quando as pessoas começaram a relembrar desse filme, né? Ele nem atua tanto assim no filme, só que, gente, as expressões como o Fê tá projetando agora na tela. As expressões desse homem reagindo à imagem são exatamente as mesmas que você tem vendo esse outro filme, né? Qualquer outro filme, mas Uhum. principalmente ao longo dessa sequência. A última coisa que eu queria só mencionar para a gente encerrar de fato, gente, é o momento que o filme foi lançado. Fer, acho que você pode tirar. Foi 80, ele foi filmado em 88, 89 ele concorre a vários prêmios e ganha tudo. E em pouquíssimas entrevistas que o Tornatore deu, ele falou o seguinte: eu fiz esse filme porque a TV tá matando o cinema. É. Na Vejam época, né? vocês. Uhum. Que momento precioso para a gente discutir o papel do cinema hoje, falando sobre Cinema Paradiso, quando se discute o quão importante é você frequentar o cinema, sair da tua casa um pouco. Não é que você tem que parar de ver streaming, não é isso, mas é qual é a importância de você de fato levantar da sua cadeira confortável do seu sofá, ir até um cinema, partilhar da experiência com estranhos numa sala escura. A resposta está nesse filme. E esse filme não é de agora. E o problema era praticamente o mesmo. Se Uhum. dizia que cinema estava morrendo. E a verdade é que cinema não morre. A gente tem essa linha de diálogo, né, eu esqueci, é difícil o nome do homem que comprou o cinema, do personagem, mas enfim, ele falando com o Totô já velho no fim do filme, dizendo: agora o cinema é apenas um sonho, olhando para o cinema demolido. Em inglês, Exato. a frase também, a frase original naturalmente é em italiano, ele fala apenas um sonho, só que em inglês é geralmente uma frase que eles costumam usar para esse tipo de coisa. O cinema é apenas uma memória. Linda Uhum. também. Linda também. E o cinema ele continua morrendo. Só que ele continua morrendo nas mãos de gente que não respeita o cinema. De gente que, por ficar vendo o celular durante o filme, ficar conversando durante o filme, gente que inferniza apaixonados pelo cinema como nós aqui, são essas as pessoas que matam o cinema cotidianamente. Pessoas que fazem com que outros como nós fiquem em casa vendo streaming justamente para não serem incomodadas. Então o cinema continua morrendo porque essas pessoas são quem continuam matando o cinema hoje. E aí eu gostaria. Quer falar alguma coisa, Fê? Eu gostaria só de ler um negócio aqui no final Não, não, que pode tem a ver falar. com isso. Eu já citei aqui o livro Mulher Perdigueira, do Carpinejar, né, no vídeo que a gente falou sobre Sonhos de Trem, grande filme também. E tem uma crônica chamada Enterre-me Sentado. Obviamente, eu não vou ler a crônica inteira, mas eu queria ler um trecho da crônica porque é uma crônica sobre a paixão do Fabrício Carpinejar para com o cinema, né, sobre o cinema. Olha. E ele diz o seguinte: o cinema foi minha praça, meu portão, minha cama, meu carro, minha iniciação. Aprendi a sussurrar no cinema. Aprendi a usar os cotovelos nas camisas femininas para pedir aproximação. Aprendi a abraçar as pernas e não andar com as minhas. Aprendi a não ser igual no dia seguinte. Posso estar doente, triste, enjoado. O cinema me acalma. Um tempo comigo, um outro ritmo, pouco a resolver.
O cinema não me cobra decisões, não me cobra palavras, ele respeita meu silêncio de ervas daninhas, arboriza a barba com lã e quietude, protege-me da chuva e dos ruídos do estômago. O cinema me cura da tosse, da covardia de morrer, da incompreensão do trabalho. O cinema é um hotel. Ao definir a poltrona, estou escolhendo um quarto. Olha que lindo. Deixe o filme resolver o que estava desorganizado. O cinema segura o livro para mim. Não pressiona o corpo no fundo da cadeira. O cinema tem o cheiro de mato, os cipós de centenas sobre os cipós de centenas de sopros entrelaçados. Por um momento sou amigo de todos que estão na sala. Respiramos juntos como uma orquestra. O violino abraça o violoncelo, a flauta avisa do perigo dos carros para o trombone. Os ouvidos vivem o suspense da caridade, a receber as moedas no chapéu. E aí ele finaliza. O cinema me acalma desde a bilheteria. O tapete vermelho como o da casa antiga. Preso no chão como um lagarto. Sou subornado a pássaro. Parto o pescoço para o alarido das imagens. E viajo acompanhado. Nenhuma ave viaja sozinha. Nenhuma ave viaja sozinha. Ele está se referindo à experiência comunal do cinema. Desde o primeiro beijo eu não consigo ir ao cinema sozinho. Não suporto uma alegria sozinho. Uma incompetência ao escuro. O ombro da minha namorada é o abajur que busco em segredo. Preciso de uma mão mais do que o braço da poltrona. Que coisa linda, Jason. É isso que é o Parabéns. cinema. Parabéns ao Carpinejar, né? Eu só trouxe isso à tona aqui porque, de novo, é isso que nós sentimos, o que pessoas como nós sentem ao cinema. Por isso que esse filme é um filme sobre todos nós, sobre cada um de nós também. Perfeito. Nenhuma ave viaja sozinha. Belíssimo, meninos, belíssimo. O que as pessoas deveriam assistir? Você gostou de Rapidamente, Cinema Paradiso? eu posso puxar. Puxa. Assistam Fabelmans, do Steven Spielberg. Não é nem de longe nem de perto algo semelhante, mas é a expectativa também de uma criança dentro do cinema e que vai se tornar um diretor também autobiográfico. É muito bonito, tem um final muito bom também. O duro Pra que mim, assim. Vai você, Jason. pra Tô mim, confuso. assistam Cinema Paradiso. E se gostarem, assistam de novo. Façam como eu. Pode falar, Fê. Desculpa. Não, eu tava pensando assim, em algum outro filme que é tão completo assim, é difícil, né? Porque se você pensar pelo lado do cinema, dá algumas indicações, mas se você pensar pelo lado do qualidade de roteiro, eu acho que eu vou pôr o Cantando na Chuva mesmo, que eu acho que é uma homenagem igualmente justa ao cinema, só que com uma visão mais de quem produz, né? E não tanto de quem consome. Mas, enfim, acho que pra quem gostar de Cinema Paradiso vai gostar de Cantando na Chuva. São dois clássicos também, não Sem tem como dúvida. errar, né? Sem dúvida. A Roubei. gente não fez Cantando na Chuva ainda, aliás, né? Ainda não. Acho que não. Ah, pronto, vamos corrigir esse erro. Gente, então obrigada. Até o próximo Cinematografia. Vão ao cinema. Tchau. Como diria a Helena, toda vez que puder fugir, vou até você ao Cinema Paradiso.